gente, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu vim falar sobre um livro que me fez voltar a ler, um clássico que me fez voltar a gostar de ler, ter gosto pela leitura, e o primeiro livro que eu li esse ano, As Aventuras de Tom Savoy. Então, antes de começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Júlia Cardoso. Nesse canal eu falo sobre livros, leituras e o prazer de voltar a ler. Voltei a ler livros de história mesmo e eu optei por seguir a linha dos clássicos. Eu tô terminando um planejamento muito legal, que é 100 clássicos para ler antes de morrer. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Esse livro aqui é uma edição do Clube de Literatura Clássica. Não sei se vocês conhecem esse clube de assinatura, onde todo mês a gente recebe um livro clássico de edições premium. Então, são edições capa dura, são edições que tem o marca-página, que tem o card do autor, tem uma sugestão de leitura bem legal. É uma edição muito bem trabalhada. O livro tem várias imagens. Eu optei começando por esse livro em especial. É uma leitura muito simples. É um livro de literatura clássica que, antes de eu começar a ler, eu vi bastante conteúdo sobre esse autor, que é o Mark Twain. Eu também vi vários vídeos sobre o livro também. A própria editora, ela fornece muito desse material. E é muito interessante para quem quer voltar a ler ou quer começar a ler, pesquisar esse conteúdo, aprofunda muito a leitura, faz você entender melhor, você se conectar melhor com o livro. E eu estou fazendo um exercício muito interessante, que é o que o autor quer dizer com isso, o que o autor quer passar com isso, qual é a mensagem que ele quer transmitir. E eu estou fazendo esse exercício e tá transformando a leitura em algo extremamente enriquecedor. Esse livro, ele conta as histórias do Tom, né? A vida do Tom. O Tom é um menino que ele deve ter mais ou menos uns 10 anos no livro. Eu não me recordo a idade dele, eu não me recordo se falou exatamente a idade dele, mas aparenta ser mais ou menos isso. E ele mora com a sua tia Polly. E ele, como todo menino da cidade, é uma criança muito levada, muito aprontona. Só que ele é uma criança aprontona e muito corajosa. Então, muitas das aprontações dele são bem fora da curva, comparado às aprontações de hoje em dia, ou até aprontações da época. Ele era uma criança muito mais levada que o normal. E é muito interessante esse contraponto, porque mostra muito sobre a sociedade da época também. Como as crianças muitas vezes eram negligenciadas. Então não tinha uma supervisão das crianças. Então as crianças que poderiam estudar, estudavam, e era isso. Então muitas das aventuras do Tom na floresta, ou até uma vez que ele fugiu para uma ilha, são coisas que ele tem muita liberdade para fazer o que ele quer. E mesmo a tia Polly punindo ele, né? Ele leva algumas palmadas, fica de castigo, mas nada muito drástico. Principalmente levando em consideração as punições que as crianças tinham naquela época. E esse livro é muito interessante porque mostra um contraponto social muito interessante. Então, a história se passa na época da escravidão. Então, tem o Tom, que é uma criança que ele conhece outras crianças que vivem nessa condição de escravas, e você vê que o Tom, ele não tem nenhum preconceito, ele não trata diferente, ele trata as outras crianças como outras crianças, porque de fato elas são. E isso também é uma visão do autor. Mark Twain, apesar de ter vivido nesta época, ele sempre deixou muito claro que ele foi contra a escravidão. E isso reflete muito bem no livro dele, de maneira bem sutil, mas reflete muito essa questão. Outra questão também é as diferenças sociais. Então, tem um menino que é o amigo do Tom, que é o Huckleberry Finn. Tem até um outro livro do Mark Twain que é só sobre ele, né, Huckleberry, ou Huck, que as crianças chamam ele de Huck, né, o Tom chama ele de Huck, porque eles são amigos. E quando a apresentação do Huck, o livro ele conta, né, porque o livro é narrado, ele é em terceira pessoa,
que Huck é uma criança má, ele é malvado. E as outras mães falam pra ficar longe do Huck, porque o Huck é mau, mas o Huck não é uma criança má. E o final é muito interessante até sobre isso, né? Sobre como o fechamento do ciclo dessas crianças é muito interessante, que mostra também sobre isso. E o Huck, ele não é uma criança má, o Huck é uma criança órfã, ele também não tem mãe, o pai dele é um alcoólatra que tá sempre pela rua bebendo. E o Huck é uma criança muito livre, então ele não tem casa, ele dorme na rua, ele fuma, ele não vai pra escola. Tem uma parte muito interessante em que mostra a diferença de uma criança que vai pra escola, que é estudada, e o Huck que não é, que eles vão fazer um pacto e eles colocam as iniciais do nome, e o Huck não sabe quais são as iniciais do nome dele, porque o Huck não sabe escrever. Então, ele mostra muito bem esses contrapontos. É muito interessante também a parte dos capítulos, que eu achei fenomenal isso, para prender a atenção, que é cada capítulo é como se fosse um episódio de uma série infantil, cada capítulo é uma aventura, cada capítulo é um novo conhecimento, e eu gostei muito disso, porque é uma leitura que prende e é uma leitura ao mesmo tempo muito fácil, uma leitura muito simples. E esse foi o primeiro livro, acho que foi o primeiro livro clássico que eu li na vida, essa é a real. Porque eu tinha muito a ideia de que livros clássicos são livros... A minha conclusão final sobre esse livro, sobre a obra, sobre o autor, é que é um livro que eu recomendo muito para quem quer voltar a ler, ou para quem quer ler algo mais leve, mais rápido. É um livro para quem quer começar a ler clássicos, é um livro muito bom. Essa edição, ela tem muitas notas de rodapé, o que ajudaram muito na compreensão da obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir e comentar aqui embaixo se você já leu esse livro, ou se você pretende ler esse ou o livro do Huckleberry Finn. Não se esqueçam de seguir o canal, é muito importante para mim que estou começando agora esse canal. E compartilhar também o vídeo, caso você tenha alguém que queira ler, tenha interesse de ler, de voltar a ler. É muito importante para mim, para ajudar no meu trabalho. Eu vou deixar também o link dele, da compra da Amazon, aqui na descrição do canal. Vocês não vão pagar nada mais por isso, mas vai estar ajudando o canal com uma pequena comissão da venda. Muito obrigada, um beijo, tchau!